A lei que condenava abolir, o véu que separava se partir, muralhas e cadeias destruir. Por sua cruz, em sua própria carne a lei cravou. De toda tribo, povo e nação, o sangue de Jesus nos faz irmãos. Vivemos um só corpo em comunhão. Por sua cruz, alicerçados somos desta luz.
de cruz se entregou. Tão grato sou por seu amor e sacrifício remidor. Por isso eu louvo ao bom Deus que o seu Filho ofereceu por mim tão pobre pecador. Que excelsa graça, que amor, eu não mereço a salvação, mas o Senhor me deu seu perdão e me livrou do império das trevas, me colocou no reino da luz. Excelsa graça, que amor, que Deus ao mundo assim demonstrou, e pela fé em Cristo fui salvo. Oh, como eu amo meu Redentor. Na esperança vivo eu de habitar no lar do céu. Aguardo Cristo me chamar e a sua igreja arrebatar. Por isso eu louvo a Jesus, que na esperança me conduz. Que excelsa graça, que amor, vou habitar com meu Senhor. Eu não mereço a salvação, mas o Senhor me deu seu perdão e me livrou do império das trevas, me colocou no reino da luz. Que excelsa graça, que amor, que Deus ao mundo assim demonstrou, e pela fé em Cristo fui salvo. Oh, como eu amo meu Redentor. Temos doce destreza, prazeres terreais, pois existe lugar de alegrias eternas, sob a lei de Deus viver, almejando estar lá, nessa pátria de e a Cristo encontrar. Nossa pátria está nos céus, prossiga
gentes valores adoram essa pátria de grande esplendor. Derramou doce paz, alegria, já não mais haverá morte ou dor. Toda luta aqui Logo findará, pois em breve nos levará ao nosso lar. Nossa pátria está nos céus, nós sigamos para lá, desprezando o mundo vil e os prazeres serenidade. Nossa pátria está nos céus, reino de real valor, alegria, eterno amor, onde reina o Senhor. quem somos nós neste mundo aqui? E qual padrão temos a seguir? Nós somos servos do eterno Deus, que por sua graça nos escolheu. Fiéis sejamos a Jesus. Boa noite, meus amados irmãos. Que a graça e paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre cada um de vocês. Grande bênção estar com vocês essa noite, grande bênção poder, por meio da tecnologia, chegar em suas casas ou onde quer que vocês estejam. Quero saudar com uma boa noite especial para os irmãos lá da Igreja Batista da Vitória, em Oswaldo Cruz. O pastor Yuri entrou em contato comigo dizendo que iria sugerir alguns irmãos a assistirem nossos cultos, uma vez que lá eles não estão mais transmitindo o culto de quarta-feira porque já estão fazendo os cultos presenciais. Então, muito bem-vindos. Eu vi que o irmão Benê, um irmão muito querido, de uma amizade de mais de 22 anos que nós temos, deu boa noite para todos. Então, irmão Benê, sua família, todos os irmãos lá de Oswaldo Cruz, uma boa noite para todos vocês. Nós temos um carinho muito grande pela igreja de vocês e eu, particularmente, oro bastante por todos vocês. Boa noite também para cada um dos irmãos aqui da nossa igreja ou então do interior do estado, aonde quer que vocês estejam nos assistindo, que o Senhor possa abençoar a sua vida e que realmente hoje tenha sido um dia de grande alegria e agora que nossa atenção esteja voltada para que nós possamos adorar ao nosso Deus. A palavra do Senhor nos diz no Salmo 37, versículo 4, deleita-te no Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. A palavra do nosso Deus nos dá muitas promessas sobre como nós devemos descansar no nosso Deus, como nós devemos, como o versículo que nós falamos, nos deleitar. Então, meus amados irmãos, é um privilégio estar com todos vocês. Nesse momento nós vamos orar. Fiquem à vontade para conversar aí nos comentários. Os irmãos notaram, né, que hoje eu procurei fazer como aqui agora, né? Vocês vão ver que os comentários de vocês podem aparecer aí. Só não vou colocar em todos os momentos para não ficar, vocês não prestarem atenção naquilo que é mais importante, né? Então, pelo menos na hora da mensagem eu não colocarei, ok? Então, vamos orar nesse momento? Senhor nosso Deus, muito obrigado por essa noite, obrigado por cada um dos irmãos que estão conosco, seja do Rio Grande do Sul, seja de São Paulo ou de qualquer lugar do Brasil. Nosso desejo é que a palavra do Senhor penetre em cada vida, em cada coração. Que nós estejamos prontos a realmente efetuar todas as mudanças necessárias.
para que o Senhor seja honrado e glorificado, engrandecido nas nossas vidas. Que nossas vidas e de nossas famílias possam refletir a glória de Jesus Cristo. É o nosso desejo e oração, em nome de Jesus, nosso Salvador amado. Amém. Muito bem, meus irmãos, então vamos colocar o nosso versículo, vou tirar aqui esta tela, vou colocar aqui, os irmãos da nossa igreja já estão cientes de como nós procedemos, esse é o versículo do ano, temos aprendido então Jeremias capítulo 17, versículos 7 e 8, que diz: Bendito o homem que confia no Senhor, e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Então, esse versículo nós temos falado todos os nossos cultos, e creio que boa parte dos irmãos já devem ter decorado, e precisamos não só decorá-lo, mas principalmente confiar nas promessas do nosso Deus. Amém? Meus irmãos, hoje então nós vamos começar com o hino Vencendo Vem Jesus. Eu peço a vocês que me perdoem, porque talvez eu não vou lembrar de todas as pessoas que pediram os hinos no domingo. Vocês podem pedir hinos para nós cantarmos no próximo domingo. Mas já lhes adianto que este hino e o nosso último hino, que é o Regozijo em Deus, são arranjos. Então é muito bacana, os irmãos vão ver um coral cantando, vão ouvir, na verdade, um coral cantando, e é muito legal. Eu resolvi colocar não o hino congregacional, mas vocês vão poder acompanhar não só a letra, mas também ouvir esse coral cantando, é muito bacana. Então vamos lá? 112 do cantor cristão, Vencendo Vem Jesus. Colocarei aqui então toda a tela, os irmãos poderão cantar, poderão acompanhar na sua casa. Realmente um arranjo muito bonito. Então vamos cantar e também vamos apreciar este coral que cantará o hino 112, Vencendo Vem Jesus. Jesus.
Muito bacana, não é verdade, meus queridos? Esses hinos tão lindos, hinos do cantor cristão, sendo entoados por corais, e esses arranjos são maravilhosos. Então vamos já cantar outro hino, vamos cantar do cantor cristão ainda. Na verdade, nós vamos cantar este hino que tem no cantor cristão, mas vamos cantar ele do HCC 399, Mais Perto Quero Estar. Esse vai ser um hino congregacional, vamos dizer assim, normal. E aí depois, então, nós chegaremos aqui com os avisos e também conversar ou interagir um pouco com cada um de vocês. Vamos cantar 399, Mais Perto Quero Estar. Amém, meus queridos irmãos. Como eu disse para vocês no domingo, os hinos têm esse propósito de preparar os nossos corações para a pregação da palavra de Deus. E hinos como esses realmente enchem o nosso coração de alegria,
nos faz pensar como vai ser maravilhoso quando nós todos estivermos na presença do nosso Senhor, quando nós estivermos juntos em comunhão, onde a distância não mais será uma dificuldade para nós, estaremos todos juntos. Estava lendo a mensagem aqui do irmão Benê, falando que anos atrás eu fui o primeiro seminarista ali em Oswaldo Cruz. Me lembro como se fosse ontem, o irmão Benê tinha um pé de acerola na casa dele, e eu e mais alguns irmãos ali que lá estávamos junto com os filhos dele, nós nos esbaldamos e foi maravilhoso. Então, irmão Benê, os irmãos de Oswaldo Cruz, mais uma vez, um grande abraço para todos vocês. Toda vez que eu vou lá em Oswaldo Cruz, tem uma coisa que só encontro lá e é muito bom, que é o sorvete de leite ninho. O pessoal de lá sabe e já conhece. Mas, meus irmãos, eu quero falar com vocês agora, antes dos avisos. Alguns dos irmãos já sabem, principalmente os irmãos aqui da nossa igreja, que nós então não teremos culto presencial no domingo, porque desde sexta-feira eu comecei a sentir um incômodo na minha garganta, e no domingo à tarde comecei então a sentir dores de cabeça frequentes. Então, mesmo com remédios, persistiu até terça-feira, até ontem, quando eu entrei em contato pelo teleatendimento do nosso convênio com o médico. Então, conversando com o médico, ele pediu que eu e posteriormente a minha esposa nós fizéssemos o exame para detecção do coronavírus, porque a Tati também tem sintomas parecidos. Então, antes de começar o culto, eu tomei um remédio. O médico disse que, por enquanto, é só para tomar um antitérmico, porque os sintomas que nós temos sentido são sintomas mais, vamos dizer assim, mais simples. Então, são 5 dias, né, do primeiro dia, na sexta-feira, que eu senti esse primeiro incômodo na garganta. Então, eu peço que os irmãos orem por nós. Não há nenhum tipo de diagnóstico e pode ser simplesmente uma virose. Os irmãos aqui de Porto Alegre sabem que esses últimos dias têm sido complicados para nós aqui, porque até ontem estava frio, chuva, hoje já foi um dia quente e já está prometendo chuva para essa semana. Então, esses últimos 10 dias aconteceu isso. Teve acho que foi na própria sexta-feira ou na quinta-feira, que o dia chegou a 30 graus, e no outro dia estava 13 graus e chovendo, né? No domingo nós fizemos o culto aqui com chuva, com frio. Então aqui em Porto Alegre tem acontecido bastante isso. Pode ser simplesmente uma virose. Então eu peço que os irmãos orem. Então, por esse motivo, por essa precaução, nós não teremos culto no domingo, culto presencial. Então, irmãos, enquanto Deus me der vigor para poder estar aqui com vocês, estarei sem problema algum. Ontem nós tivemos o tempo com os irmãos que estão fazendo o nosso curso de capacitação. Estou fazendo aqui com os irmãos. Na sexta-feira, se Deus permitir, nós teremos o painel, que daqui a pouco eu falarei. Então, a única coisa que nós não teremos é realmente o nosso culto presencial, uma vez que o nosso doutor, o nosso médico, pediu que nós ficássemos isolados de contato com qualquer pessoa por 14 dias. Então, eu ainda estou aguardando sair a requisição do convênio para fazer o exame, e depois que eu fizer o exame, são 4 dias úteis para detectar, então, o que né, se é ou se não é o Covid, e ainda mais semana que vem tem feriado. Então, irmãos, quando tivermos qualquer certeza acerca do que nós temos, nós falaremos com vocês sem problema algum, mas peço que orem por nós. As nossas meninas estão bem, por recomendação da irmã Simone, nós estamos utilizando máscara dentro de casa. As meninas não, mas eu e a Tati estamos. Então, peço que os irmãos orem por nós e agradeço todos aqueles que já têm mandado mensagens de apoio e também dizendo que estão orando por cada um de nós, ok? Então é isso, meus queridos irmãos. Vamos passar então para os anúncios, só para colocar vocês, aqueles que não sabem, a par. Colocarei aqui então brevemente os nossos avisos. Então, conforme eu já expliquei, nós não teremos culto presencial no próximo domingo. Esperamos que na outra semana nós tenhamos. Esse próximo domingo será um culto especial. Nós faremos o aniversário de 32 anos da nossa igreja, mas também no outro domingo, se assim Deus nos permitir, dia 13, se eu não estou enganado, nós também continuaremos comemorando, ok? Mesmo, irmãos, que não temos o nosso culto presencial, teremos as nossas transmissões. Transmissão, assim como hoje, às 20 horas, culto de oração,
E domingo de manhã às 9 horas, culto da manhã e escola dominical e culto vespertino às 19 horas. Meus queridos, nesta sexta-feira nós faremos um painel de perguntas e respostas que é aberto a todos os irmãos, incluindo os irmãos lá de Oswaldo Cruz, todos vocês que nos assistem de qualquer lugar do Brasil ou do mundo, são convidados a participar aqui no canal da nossa igreja e vai ser muito bacana. Por quê? Pastor Michael vai trazer o desafio, vai trazer a exposição do assunto, mas na hora das perguntas, tanto o pastor Michael quanto Dona Tami, sua esposa, vão responder às perguntas dos irmãos. Então, assim como minha esposa tinha sugerido, seria muito legal que Dona Tami estivesse para que também ela pudesse, né, dar o seu olhar feminino acerca das questões que os próprios irmãos levantarão. Então, o casamento e suas crises, nesta sexta-feira, dia 4/9, às 20 horas, aqui no canal da nossa igreja. Se porventura o irmão não pode participar ao vivo, você pode depois acessar a nossa gravação. Mas se quer fazer perguntas, mande as perguntas com antecedência ou então participe ao vivo para poder mandar as suas perguntas, ok? Muito bem, então, meus irmãos, são os avisos. Nós vamos cantar agora um hino que eu particularmente não conhecia. Vamos cantar o número 18 do cantor cristão Amor Sem Igual. E quem vai cantar de fundo é um grupo musical que gravou um CD na década de 60 ou 70. Então, alguns dos irmãos mais experientes da nossa igreja podem já ter ouvido e vai ser muito bacana. Vamos cantar, se porventura você, como eu, não conhecia este hino, vai aprender. Então, vamos cantar número 18, Amor Sem Igual, hino do cantor cristão. Para
Muito bem, eu gostaria de saber quantos de vocês, escrevam aí nos comentários, quantos de vocês já cantaram esse hino ou conheciam esse hino ou então conhecem esse grupo que cantou. Eu confesso que não sei o nome, mas já canto cantor cristão há 22 anos, porque lá na Igreja Batista Nova Vida, em Barueri, nós utilizávamos o cantor cristão na minha época de juventude, mas confesso que nunca cantei esse hino e nem mesmo conhecia. E quando estava ouvindo hoje à tarde, eu achei muito bacana e a letra maravilhosa, então trouxe aqui para os irmãos. Então, se porventura algum de vocês conhecia, escreve aí nos comentários. Olha, eu conheço, ok? Vamos então para o nosso último hino desta noite, mais um arranjo. Agora vamos cantar o hino Regozija em Deus. Se eu não estou enganado, foi a dona Silvia que pediu esse hino. Vou colocar aqui para os irmãos cantarem. E vai ser um arranjo. Então, creio que também vai ser bem bacana nós cantarmos este hino. 326 do Voz de Melodia, Regozija em Deus.
Muito bem, meus irmãos, foram os hinos desta noite. Grandes bênçãos, nós podemos cantar hinos que nós gostamos. Fiquem à vontade para pedir os hinos aí nos comentários. Eu vi que alguns dos irmãos já conheciam. A Dani colocou que conhecia, e alguns outros irmãos saiu aqui do meu celular. Mas um que eu tinha certeza que conhecia era o Paulo Carvalho. O Paulo Carvalho praticamente nasceu dentro da igreja, né? Já tem o alto dos seus... Não vou falar, né? O irmão Paulo disse que tem 40 anos, mas deve ser 40 anos de vida cristã no mínimo, né? Mas é sempre bom podermos aprender hinos novos e podermos cantar para a glória do nosso Deus. Então este hino, número 18 do Cantor Cristão, nós vamos cantar ele também no domingo de manhã e no domingo à noite, ok? Meus irmãos, eu pedi para o irmão Davi para pregar essa noite, uma vez que não tinha muita certeza de como estaria hoje. Então nós continuaremos, se assim Deus permitir, nas próximas semanas, a última parte do nosso estudo sobre a restauração de Pedro, em João capítulo 21. Então essa noite nós teremos o privilégio de ouvir nosso querido irmão Davi, ok? Então fiquem aí, vamos ouvir aquilo que Deus, por meio do seu servo, tem a falar aos nossos corações. Deus abençoe sua palavra. Nosso assunto é como Deus quer seus filhos. Convido a abrir suas Bíblias para Isaías 59. Como Deus quer seus filhos. Isaías 59. A palavra do Senhor nos diz assim: Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobre o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade, os vossos lábios falam falsidade, a vossa língua pronuncia perversidade. Ninguém há que clame pela justiça, nem ninguém que se compadeça de juízo pela verdade. Confiam na vaidade e falam mentiras, concebem o mal e dão à luz a iniquidade, chocam ovos de basilisco e tecem teias de aranha. O que comer dos ovos deles morrerá, e quebrando-os sairá uma víbora. As suas teias não prestam para vestes, nem se poderão cobrir com as suas obras, e as suas obras são obras de iniquidade, e obra da violência há em suas mãos. Os seus pés correm para o mal, e se apressam para derramarem o sangue inocente. Os seus pensamentos são pensamentos de iniquidade. Destruição e quebrantamento há nas suas estradas. Não conhece o caminho da paz, nem há justiça nos seus passos. Fizeram para si veredas tortuosas. Todo aquele que anda por elas não tem conhecimento da paz. Por isso o juízo está longe de nós, e a justiça nos alcança. Não nos alcança. Esperamos pela luz, e eis que só há trevas. Pelo resplendor, mas andamos em escuridão. Apalpamos as paredes como cegos, e como os que não têm olhos andamos apalpando. Tropeçamos ao meio-dia como nas trevas, e nos lugares escuros como mortos. Todos nós bramamos como ursos, e continuamos gemendo como pombas. Esperamos pelo juízo e não há. Pela salvação está longe de nós, porque as nossas transgressões se multiplicaram perante ti, e os nossos pecados testificam contra nós. Porque as nossas transgressões estão conosco, e conhecemos as nossas iniquidades. Como prevaricar e mentir contra o Senhor, e o desviar-nos do nosso Deus, o falar de opressão e rebelião, o conceber e proferir do coração palavras de falsidade. Por isso o direito se tornou atrás, e a justiça se pôs de longe, porque a verdade anda tropeçando pelas ruas, e a equidade não pode entrar. Sim, a verdade desfalece, e quem se desvia do mal arrisca-se a ser despojado. E o Senhor viu e pareceu mal aos seus olhos que não houvesse justiça, e vendo que ninguém havia, maravilhou-se de que não houvesse um intercessor. Por isso o seu próprio braço lhe trouxe salvação, e a sua própria justiça o susteve. Pois vestiu-se de justiça como de uma couraça, e pôs o capacete da salvação na sua cabeça, e por vestidura pôs sobre si vestes de vingança, e cobriu-se de zelo como de um manto. Conforme forem as obras deles, assim será a sua retribuição. Furor aos seus adversários e recompensa aos seus inimigos. As ilhas dará ele a sua recompensa. Então temerão o nome do Senhor desde o poente, e a sua glória desde o nascente do sol. Vindo o inimigo como uma corrente de águas,
o Espírito do Senhor arvorará contra ele a sua bandeira, e virá um Redentor de Sião, e os que em Jacó se converterem da transgressão, diz o Senhor. Quanto a mim, esta é a minha aliança com eles, diz o Senhor. O meu Espírito está sobre ti, e as minhas palavras que pus na tua boca não se desviarão da tua boca, nem da boca da tua descendência, nem da boca da descendência da tua descendência, diz o Senhor, desde agora e para todo o sempre. Amém? Vamos orar. Senhor, obrigado pela tua palavra, que ela possa, nesse momento, Deus, nos desafiar, nos ajudar a fazer aquilo que te agrada, ó Deus, buscar ter uma vida digna diante de ti, nos arrependermos daquilo que não te agrada, abandonarmos, ó Deus, e procurarmos a comunhão perfeita contigo, para que os nossos pecados não façam separação entre nós e ti. Ajuda-nos a fazer a tua vontade e não a nossa, em nome de Cristo que eu amo. Amém. Como Deus quer seus filhos. Esta passagem, irmãos, descreve o consternador fracasso moral da sociedade judaica no tempo em que Manassés era o rei sobre Judá. Tinha Manassés, conforme diz 2 Reis 21, 1 e 2, tinha ele 12 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 55 anos em Jerusalém. E ele, diz a palavra de Deus, fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme as abominações dos gentios que o Senhor desterrara de suas possessões diante do povo de Israel. Então Manassés foi filho e sucessor de Ezequias. Ezequias foi um rei exemplar. E Manassés reinou após seu pai, reinou sobre Judá, e ele implantou a idolatria e a perversidade. Tudo aquilo que seu pai havia abolido de mal diante dos olhos do Senhor, o rei Manassés tornou a fazer. Então o seu reinado foi um reinado mau, e o profeta Isaías foi o profeta que clamou em nome do Senhor para o seu arrependimento. Mas nós vamos notar na palavra de Deus que nem ele nem o povo se arrependeram, sendo que Isaías predisse que haveria um castigo para Manassés. Deus fala através dos seus homens, seus profetas, buscando restabelecer a comunhão. Por quê? Porque Deus não tolera o pecado. E, no caso, Manassés trouxe tudo aquilo que Acás, que era o seu avô, promoveu de errado, adoração aos exércitos dos céus, aparentemente aqueles mitos astrais, solares, lunares que eram praticadas na Síria, ele introduziu como abominações em Judá. Ele fez o seu filho também passar pelo fogo no vale de Rinom. Ele adorou a Maloque, adivinhos, ele constituiu adivinhos, agoureiros, feiticeiros e tantos outros males ele promoveu em Judá. Isso está ali no livro de 2 Crônicas, capítulo 33, de 1 a 10. E Deus trouxe os assírios sobre Judá, sendo que os assírios aprisionaram Manassés e ele foi levado cativo para a Babilônia. Mas Deus ouviu a sua oração de arrependimento. Então, lá no cativeiro, ele se arrependeu de seus atos e Deus o trouxe de volta a Jerusalém, aonde ele passou a combater tudo aquilo que ele implementou contra Deus, ele passou a combater para purificar o povo. Então, ele foi um homem que se arrependeu do seu pecado. Segundo Crônicas 33, 11 a 20, narra sobre isso. E aqui nesse texto especificamente de Isaías, Isaías disse ao povo, porque Deus não ouvia suas orações. O povo clamava a Deus e Deus não ouvia as suas orações. E o povo foi oprimido pelo jugo dos assírios. E assim acontece nos nossos dias, irmãos. As pessoas reclamam que Deus não os ouve, que Deus não os ajuda. E parece que essas pessoas estão sempre cambaleando em suas vidas, mas elas não querem se aproximar de Deus. Seria bom que parassem para analisar as suas responsabilidades e o seu pecado diante de Deus, para que pudessem se aproximar de Deus. Então nós vamos ver aqui, com base nesse texto, por que as pessoas tropeçam na escuridão. Por que elas tropeçam na escuridão? Primeiro, os seus pecados separam-nos de Deus. Versículo 2 do nosso capítulo diz assim: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Deus não ouve quando
o homem está em pecado. Não adianta clamar, não adianta clamar, Deus não ouve. Versículo 1, eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido para que não possa ouvir. Então Deus ouve quando há arrependimento. Então Israel permanecia em pecado. Ela que buscava a separação da comunhão com Deus, não Deus buscando a separação, não. Deus não ouvia Israel porque não havia arrependimento. Os pecados separavam o povo de Deus. Assim nos dias de hoje, irmãos, o Senhor não livrará ninguém pelo fato simplesmente de clamar, se não houver um arrependimento de coração. Então o Senhor não livrava o povo não porque não desejasse, ou porque não tivesse poder, mas porque o povo preferia o pecado ao invés de clamar o arrependimento de Deus. Então hoje nós atravessamos um momento difícil, o coronavírus. Por mais que as pessoas clamem a Deus, se não houver um arrependimento genuíno de coração, confessando a Jesus Cristo como Salvador, não adianta clamar, porque Deus não ouve a pecadores, a não ser no momento em que ele clama pela salvação em Cristo Jesus. Então não adianta culpar que Deus não me ouve. Deus não me ouve ou porque eu como crente estou em pecado e aí esse pecado faz separação da comunhão com Deus entre eu e Deus, ou a pessoa ainda não é salva, não tem Jesus Cristo como Salvador para ser o seu intermediário. Então para clamar precisa ou ter Jesus Cristo como Salvador e não estar em pecado. Então, nos nossos dias, nós temos as mesmas dificuldades. As pessoas estão separadas de Deus porque não querem reconhecer o seu pecado. Em segundo lugar, as pessoas tropeçam na escuridão porque seus crimes afetam a sociedade. Versículos de 3 a 8. As vossas mãos estão contaminadas de sangue, os vossos dedos de iniquidade, os vossos lábios falam falsidade, a vossa língua pronuncia perversidade. Ninguém aqui clame pela justiça, nem ninguém que compareça em juízo pela verdade. Confiam na vaidade e falam mentiras, concebem o mal e dão luz à iniquidade. Versículo 5, chocam ovos de basilisco e tecem teias de aranha, e o que comer dos ovos dele morrerá, e quebrantando-os sairá uma víbora. Versículo 8, não conhece o caminho da paz, nem a justiça nos seus passos. Fizeram para si veredas tortuosas. Todo aquele que anda por elas não tem conhecimento da paz. Então, o ódio do povo fazia separação com Deus, e os crimes os procedimentos entre um com o outro também afetava a sociedade. Ele fala ali no versículo 5, ovos de basilisco, áspide, dá a ideia de que o povo era apóstata e ele era como se fosse serpente venenosa, produzindo más influências calculadas para que houvesse inimizade entre um e o outro. Eles confiavam na sua força ao invés de confiar em Deus. O mal não está encoberto diante de Deus, irmãos. Nós não podemos nos portar de forma pecaminosa diante de Deus e achar que isso não afeta o relacionamento com Deus. Versículo 6 diz que as teias não prestam para vestes, nem se poderão cobrir com as suas obras. As suas obras são obras de iniquidade e a obra de violência nas suas mãos. Eles consagraram suas mãos, seus corpos para a violência. Por isso que não havia um bom relacionamento entre o povo, quanto mais um relacionamento com Deus. Cada parte do corpo cheia de maldade vai desejar o que? O mal do seu próximo. Então não havia paz. Por quê? Porque não havia boa vontade, não havia amor no relacionamento entre as pessoas. Então quando não há boa vontade, a impiedade aumenta. É incapaz de se praticar o bem. Então não pode desfrutar de uma satisfação de paz com um coração pecaminoso. Precisa haver o que? O arrependimento do pecado. Precisa haver uma lealdade no relacionamento com Deus para que esse relacionamento possa ser estendido entre os homens. Porque se nós não nos relacionamos bem com Deus, vai ser difícil se relacionar de forma correta com o nosso próximo. Versículo 8, conhece o caminho da paz, nem há justiça nos seus passos. Então, não há justiça, estão longe de Deus, porque vivem
conforme as suas mentes, vivem conforme os seus raciocínios pecaminosos. Romanos 3,15 diz: os seus pés são ligeiros para derramar sangue, e os seus caminhos a destruição e miséria, e não conhece o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Então, se o temor de Deus não estiver presente no homem, não há como se relacionar com o seu próximo. Vai afetar o relacionamento social. As pessoas vão viver se comendo uns aos outros. Segundo Reis 21:9, porém não ouviram, porque Manassés de tal modo fez errar, que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído diante dos seus filhos. Quão triste é, irmãos, quando nós temos uma liderança que, ao invés de manifestar a sua confiança em Deus, e Deus o colocou, Manassés, com esse propósito para que ele pudesse dirigir o povo nos caminhos do Senhor, e essa liderança estabeleceu adoração e cultos a deuses estranhos, se desviou do caminho. O que vai se esperar de seus súditos se o cabeça não dá o exemplo? Então era consequência do mal que vinha de cima para baixo. Por quê? Porque havia perversidade no coração de Manassés e a sociedade foi afetada. E isso, irmãos, acontece nos nossos dias, porque as pessoas não querem saber de Deus. Tu entrega um folheto, tu prega a palavra de Deus e as pessoas viram as costas, porque preferem viver no seu pecado ao invés de escutar a Deus. E aí afeta o seu relacionamento na sociedade. É um dos motivos que nós temos o coronavírus. É em razão dessa forma o proceder do homem em relação ao seu relacionamento com Deus, e afeta o seu relacionamento com o próximo. Traz o mal sobre o próximo. Por quê? Porque não querem fazer aquilo que agrada a Deus. E em terceiro lugar, as pessoas tropeçam na escuridão quando a violência e a destruição são acontecimentos diários. Versículos 10 e 11. Apalpamos as paredes como cegos, e como os que não têm olhos andamos apalpando. Tropeçamos ao meio-dia, como nas trevas, e nos lugares escuros como mortos. Todos nós bramamos como ursos, e continuamente gememos como pombas. Esperamos pelo juízo, e não o há, pela salvação, e está longe de nós. Violência e destruição são os acontecimentos. Então o povo estava mergulhado em trevas e ignorância espiritual. Era uma calamidade nacional. Todo o povo estava afetado. Tudo em razão do aumento do pecado, o aumento da abominação diante de Deus. Então, se houvesse um jornal naquela época que pudesse dar a manchete de capa seria uma manchete constrangedora do pecado desse povo, porque a violência e a destruição eram os acontecimentos diários, em razão do aumento do pecado. Isso seria a manchete de capa. Então as pessoas tropeçam, irmãos, na escuridão quando seus pecados separam-nos de Deus, quando seus crimes afetam a sociedade, o seu pecado afeta o seu próximo, e a violência e a destruição são presentes diariamente em suas vidas. Mas também nesse texto, irmãos, nós observamos que há um caminho de volta para Deus. E qual é o caminho? O caminho é o arrependimento. Versículos 12 a 15. Porque as nossas transgressões se multiplicaram perante ti, e os nossos pecados testificam contra nós, porque as nossas transgressões estão conosco, e conhecemos as nossas iniquidades. Como prevaricar e mentir contra o Senhor, e o desviar-nos do nosso Deus, o falar de opressão e rebelião, o conceber e proferir do coração palavras de falsidade. Por isso o direito se tornou atrás e a justiça se pôs longe, porque a verdade anda tropeçando pelas ruas, e a equidade não pode entrar. Sim, a verdade desfalece, e quem se desvia do mal arrisca a ser despojado. E o Senhor viu e pareceu mal aos seus olhos que não houvesse justiça. 1 João 1,9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e purificar de toda a iniquidade. Então, há necessidade do homem reconhecer o seu pecado, a sua iniquidade, de confessá-la
e abandoná-la, voltando-se para Deus, mostrando então um arrependimento. Este é o caminho de volta para a comunhão com Deus. Em Atos 2, Pedro faz o discurso aos homens israelitas, quando ele manifesta que eles haviam entregue Jesus Cristo para ser crucificado, e aí Pedro destaca: vós mataste pela mão de injustos, o justo que é Jesus Cristo, mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. Saibam que Deus o fez Senhor e Jesus e Cristo, Senhor e Cristo. E aí no versículo 37, depois de Pedro mostrar todo o mal que eles fizeram a Cristo, os homens perguntam, eles ouvindo, compungiram-se em seus corações e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: o que faremos, irmãos? E a resposta de Pedro: arrependei-vos e cada um seja batizado no nome de Jesus. Então, reconheçam o teu pecado, aquilo que vocês fizeram para Jesus Cristo, arrependam-se e sejam salvos pelo sangue que foi derramado na cruz por vosso pecado. E é isso aqui que está dizendo Isaías, que há um caminho, que é o arrependimento. Então, somente o arrependimento é que reconstitui a comunhão entre Deus e o homem. É o que está falando aqui Isaías para o povo. E o povo precisava desse esclarecimento vindo de Deus. Deus sempre levanta homens para que possa propagar a sua palavra. E a palavra de Deus é dura: arrependei-vos, mas é a única forma de haver uma comunhão perfeita com Deus. Então observamos, além do caminho de volta a Deus pelo arrependimento, que os crimes são contra Deus em última análise. O povo é exortado, versículo 13, como o prevaricar e mentir contra o Senhor e o desviarmos do nosso Deus, o falar de opressão e rebelião, o conceber e proferir do coração palavras de falsidade. Então o povo é exortado a voltar-se ao Senhor. Por isso é necessária a intervenção de Deus. Somente Deus pode quebrantar o coração através da sua palavra e trazer essa restauração. Não há outra forma, irmãos. E também que Deus promete salvar o seu povo. Nós vemos ali dos versículos 15 ao versículo 21. Não vou ler para não tomar o tempo, mas o caminho da salvação encontra-se no servo de Deus, o sofredor. Ele diz ali no versículo 16, vendo que ninguém havia, maravilhou-se de que não houvesse um intercessor. Por isso, o seu próprio braço lhe trouxe salvação. Então, a salvação veio de Deus, a sua própria justiça o susteve. E ele diz no versículo 17, vestiu-se de justiça como de uma couraça e de capacete da salvação na sua cabeça e pôs vestidura sobre si, de vestes de vingança, e cobriu-se do zelo como de um manto, referindo-se ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos justifica diante de Deus. Isaías 53 diz que quem deu crédito à nossa pregação e quem manifestou o braço do Senhor foi subindo como renovo perante ele e como uma raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Foi desprezado e mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado em trabalhos, e como de quem os homens se escondiam o rosto, foi desprezado e nós não fizemos caso algum dele. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz com ele, e pelas suas pisaduras é que nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas Deus fez cair sobre ele, sobre Jesus Cristo, a iniquidade de todos, o pecado de todos caiu sobre Jesus Cristo. E ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca, como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores, não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado. Quem contará o tempo da sua vida, porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo foi atingido. E puseram a sua sepultura entre os ímpios, e com o rico na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Então Deus se agradou no sofrimento de Cristo para nos justificar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá
a sua posteridade prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. E verá que o trabalho da sua alma fez satisfação a Deus. Com o seu conhecimento, o meu servo justo justificará muitos, porquanto as iniquidades dele levará sobre si. Levará as iniquidades de todo aquele que reconhece a ele como Salvador, pelo que lhe darei a parte a muitos. E com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores, mas levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Então Jesus Cristo trouxe essa salvação ao povo. Por quê? Porque o pecado só pode ser coberto pelo sangue de Jesus Cristo, porque a justiça vem de Deus, e o único justo que pisou nessa terra, capaz de nos justificar de nossos pecados, é Jesus Cristo. Então fica evidenciado, irmãos, que na preocupação de Deus com a justiça, o mal precisa ser eliminado do povo. Deus vestiu-se de justiça na pessoa de Jesus Cristo, para que, como uma couraça que ele pôs, o capacete da salvação, como um vestido de vingança, cobriu-se de zelo, como se fosse um manto. Era o guerreiro de Deus levando o inimigo à derrota, restaurando o povo, mostrando que somente em Cristo o pecado pode ser vencido. Não há outra forma, porque as nossas justiças, conforme diz Isaías, diante de Deus são como trapos de imundície. Não há como nós nos justificarmos diante de Deus. Efésios 6, 14 a 17. Estais, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça e calçado os pés na preparação do Evangelho, o Evangelho da paz, tomando sobre tudo o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, irmãos, entre a primeira e a segunda vindas de Cristo, os cristãos vestem a armadura de Deus enquanto prosseguem nessa luta, nessa batalha, que é uma batalha espiritual, conforme diz o versículo 12 do Efésios 6, que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, e sim contra os principados, contra as potestades, contra o príncipe das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade. A luta incessante que o crente fiel vai enfrentar até a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E é contra o inferno, é contra Satanás, é contra as hostes do maligno que nós lutamos. Por isso que nós precisamos estar vestidos da justiça, pois o inferno não tem poder. Por mais que ele seja contrário à justiça de Deus, o inferno não tem poder sobre a justiça de Deus. Fica evidenciado, então, Deus preocupado com a justiça. Também Deus diz que contra o seu poder é difícil opor-se, versículo 19. Então temerão o nome do Senhor desde o poente e sua glória desde o nascente do sol, vindo o inimigo como uma corrente de água. O Espírito do Senhor arvorará contra ele a sua bandeira. É difícil se opor contra o poder de Deus. Não há quem resista. Deus, com o seu poder, com o Espírito do Senhor, vai desbaratar todo e qualquer mal que possa existir. E também fica evidenciado a promessa de Deus, que Ele dará poder ao povo que depende da sua obediência. Versículo 21. Quanto a mim, esta é a minha aliança com eles, diz o Senhor, o meu Espírito que está sobre ti, e as minhas palavras que pus na tua boca não se desviarão da tua boca, nem da boca da tua descendência, nem da boca da descendência da tua descendência, diz o Senhor, desde agora e para todo o sempre. Então Deus interveio pessoalmente para salvar o pecador da sua culpa e da escravidão do pecado. Não se desviarão, ele está dizendo. Por quê? Porque por mais que possa ser a nossa necessidade, em Cristo nós temos ela suprida. Deus estava descontente com o fracasso moral do povo judeu, assim como Deus está descontente
com o fracasso moral da nossa sociedade e muitas vezes, irmãos, com o fracasso moral de nós como salvos em Cristo Jesus, porque não queremos andar conforme a palavra do Senhor. Não se desviarão, diz o versículo 21, da tua boca e nem da tua descendência. Quanta responsabilidade nós temos como salvos em Cristo de perseverar fazendo aquilo que agrada ao Senhor. Versículo 20, o Redentor virá na pessoa de Jesus Cristo, e virá um Redentor a Sião e aos que estão em Jacó, e se converterão da transgressão, diz o Senhor. A promessa de uma redenção ainda para Israel, mas para isso precisa crer, precisa abandonar o seu pecado. Romanos 11, 26 e 27, e assim todo Israel será salvo, como está escrito, de Sião virá um libertador e desviará de Jacó a impiedade, a iniquidade, o pecado, e este será o meu concerto com eles, quando eu tirar os seus pecados. Ele virá, o Senhor Jesus Cristo, aos que de Jacó se desviarem da transgressão. Versículo 21, não se desviarão. Obediência, irmãos, é fundamental. Deus diz que faria uma aliança, um pacto, e a restauração após o exílio envolveria a renovação da aliança do Senhor com os arrependidos de Israel. A aliança será interiorizada pelo Espírito de Deus, de modo que a palavra e o Espírito a aplicariam e confirmariam de geração a geração para todos sempre. Por quê? Porque Deus prometeu e Deus é fiel. Deus não é homem para que minta, mas o povo com seu pecado não pode fazer essa separação com Deus, não pode se desviar das promessas da palavra de Deus. O verdadeiro povo de Deus será que dá o testemunho fielmente proclamando o Evangelho, a verdade do poder do Espírito Santo, ou seja, obedecer à palavra de Deus e ensinar a palavra de Deus. Os filhos, netos, todos os demais descendentes devem crer e continuar a declarar a redenção em Cristo Jesus. Então, irmãos, como salvos, devemos ser participantes do ministério da igreja local. Versículo 16, e vendo que ninguém havia, maravilhou-se de que não houvesse um intercessor. Por isso, o seu próprio braço lhe trouxe salvação e a sua própria justiça o susteve. Devemos levar, então, irmãos, as cargas um dos outros, como nosso Senhor Jesus Cristo levou, assim como Ele fez, devemos fazer, orando uns pelos outros e ajudando-nos uns aos outros na obra de Deus. Versículo 12, porque as nossas transgressões se multiplicaram perante ti, os nossos pecados testificam contra nós, porque as nossas transgressões estão conosco e conhecemos as nossas iniquidades. Que possamos ter o sentimento e a atitude de arrependimento. Quando isso acontece na igreja local, há um crescimento. Quando isso acontece entre o povo de Deus, Deus abençoa ricamente. Então, como Deus quer seus filhos? Isaías nos desafia como salvos em Cristo Jesus a trabalharmos juntos em oração, em amor, em arrependimento quando é necessário, para que nós, como igreja, possamos fazer o que o Senhor Jesus Cristo nos deixou para fazer. Nós sermos a luz nesse mundo, um mundo que anda no maligno, para que Jesus Cristo possa ser conhecido. Que seja um desafio para a minha, para a tua vida. E aquele que nos assiste pelas redes sociais, se os teus pecados separam-te de Deus, saiba que há um caminho de volta a Deus. E esse caminho é o arrependimento. O meu convite é que para que tu aceite a Cristo como Salvador, pois Ele é o único caminho, é a única verdade, Ele é a vida, e ninguém pode chegar a Deus Pai senão por intermédio de Jesus Cristo. Procure-nos pelo telefone, pelo WhatsApp, pelo Facebook, o YouTube, pelas redes sociais, e nós te mostraremos na Palavra de Deus como tu poderá receber Jesus Cristo como Salvador. Mas para isso, passa pelo arrependimento de teus pecados. Reconhecer que a tua oração só pode chegar diante de Deus através de Jesus Cristo. Senão, tu vai orar e Deus nunca vai te atender. Meu apelo é para que tu possa aceitar Jesus Cristo como Salvador. Amém? Vamos orar. Senhor, obrigado pela tua palavra, que ela possa fazer a diferença dia a dia na minha vida, que eu possa buscar, ó Deus, fazer aquilo que te agrada, ser um filho teu, reconhecido pelos aqueles que olham para a minha vida, que realmente eu busco
andar nos teus caminhos, nos teus propósitos, não me desviando, ó Deus, mas fazendo aquilo que te agrada. E se nós temos alguém que não tenha Cristo como Salvador, possa nesse dia, ó Deus, fazer uma decisão, abandonar seu pecado, se arrepender e reconhecer Jesus Cristo como o único caminho que liga a Ti, e a partir disso as suas orações serão atendidas. Somos gratos pela salvação que nos une, em nome de Cristo que eu oro. Amém. Muito bem, então, meus irmãos queridos, grande bênção, um desafio que o irmão Davi nos trouxe essa noite. E sem mais delongas, então, vamos para os nossos pedidos de oração. Quero convidar a todos vocês, incluindo os nossos queridos irmãos lá de Oswaldo Cruz e todos os demais que estão nos assistindo de qualquer lugar do Brasil, podem mandar os seus pedidos de oração. Eu vou ler primeiramente aqueles pedidos que foram colocados no grupo da igreja e depois eu lerei os pedidos que estão sendo feitos aqui no Facebook, ok? Então, vou ler aqui primeiramente os pedidos que foram feitos. Bom, a Tamires pede oração pela salvação do Lauro e também Lauro Júnior, que é o seu esposo, Lauro é o pai dele, e também dor de cabeça. Ela acha que ficou com estresse. Ela teve uma situação na casa dela e graças a Deus pelo livramento que deu, então ela está dizendo que pode ter ficado com dor de cabeça por causa do barulho e do susto que ela tomou. Também, irmãos, a dona Beth pede pela saúde da dona Elisa, sua mãe, que está com muitas dores na coluna, pela saúde da mãe do Júlio, que precisa fazer uma cirurgia de catarata, por proteção e saúde de todos da família e dos irmãos em Cristo, por sabedoria para ajudar na tomada de decisões e pelo fim dessa pandemia. Eu quero só lembrar, irmãos, aqueles irmãos que não estão acostumados a nos acompanhar, eu leio os pedidos e depois eu coloco aqui no grupo da igreja, no WhatsApp e também no Facebook, um mural de oração com todos esses pedidos que eu estou lendo, incluindo o aqui do Facebook, tá? Então vocês podem colocar aí que eu lerei e depois colocarei no mural de oração daqui a uns 15, 20 minutos, depois que terminar o culto, e os irmãos podem acessar e orar durante a semana. Dona Gessi pede oração pelos seus filhos Jorge e Rodrigo, salvação e saúde, também pela saúde dela, pela minha saúde, obrigado, Dona Gessi, pela família e também irmãos em Cristo. Ela ainda pede pela firmeza e sabedoria para a tomada de decisões e enfrentar dificuldades, harmonia familiar, descoberta de medicamento para a Covid e consequente fim da pandemia, alguma forma de suprir as necessidades de quem perdeu o emprego ou teve de fechar os seus negócios. E também ela pede oração pela paz mundial. Dona Angelita pede oração pela segurança dos seus filhos, Tamires e Samuel, e também pelos seus enteados, Oséias, Regis e Paula, e também as suas famílias. Salvação da sua mãe Laureci, e também o seu irmão Jovair, pela saúde do Paulo, seu esposo, problema renal, e também ela está sentindo muitas dores na coluna cervical, lombar e tendinite. Então vamos também orar por eles. A Fernanda pede oração pelos... Eu estou voltando aqui. Ela pede oração pelo tratamento da Dani, esposa do Vinícius, salvação da família da Dani, salvação de Tiago e Jefferson, salvação de Ronaldo, Glênio e Clóvis, salvação de sua mãe Marina, saúde e salvação da Aline, que está fazendo um tratamento para um câncer, e pelos estudos da Fran, e também agradece por sua saúde, ou pela saúde de sua família. Deixa eu voltar aqui. Dona Leila agradece pelo cuidado de Deus e melhora da Anne, sua filha, e também do Márcio, que é o esposo dela, da Anne. Também o irmão Davi pede pelo pastor Jorge e a Jane, sua esposa, pela melhora em relação ao Covid. E a Simone, meus irmãos, também. Os irmãos sabem que, pelo menos os irmãos aqui da nossa igreja sabem que o Jorginho, que trabalha que ele é enfermeiro, trabalha com os doentes de Covid aqui no Hospital Vila Nova, estava doente, graças a Deus está melhor, ela vai falar aqui no seu pedido de oração, mas também ela, Simone, contraiu a Covid. Ela diz o seguinte: agradecer a Deus que o Jorginho está bem melhor, agradecer que eu estou com Covid, mas estou com sintomas leves, agradecer o cuidado que Deus sempre tem conosco
meus filhos estão bem e eu sei que tudo que estamos passando é da vontade dele, vontade de Deus. E tem um propósito, e é muito bom ter essa paz que somente Deus nos dá. Eu não colocaria em melhores palavras, viu, Simone? Realmente é maravilhoso saber que mesmo com Covid, sem Covid, meus irmãos, esse é o pensamento que nós devemos ter sempre, que Deus está no controle de todas as coisas. Ela também pede que continue orando pela plena recuperação de sua família e a proteção pela saúde da sua mãe, Dona Vani, o pai, Paulo Barbosa, pela sua sogra e seu sogro, todos que tiveram contato com eles esse tempo. Irmão Nelson pede oração, ou pede oração pela proteção de Deus com os irmãos que estão com Covid ou que venham a contrair ou outra enfermidade. Nosso querido irmão Ayrton pede oração pela saúde das famílias, fortalecimento da crença em Deus. Ok. Vamos agora para o Facebook aqui, meus irmãos. Deixa eu ver aqui, vou começar do começo. Muitos dando boa noite. Muitos. Nossos queridos irmãos lá de Oswaldo Cruz. Vamos ver aqui. Alguns falando sobre os hinos, que já conheciam aquele número 18, né? A dona Yara disse que cantou muitas vezes. O irmão Benê disse que cantou. A Tamires disse que a melodia é familiar. Vamos ver aqui. Emanuel pede oração pela saúde da sua família e que Deus abra as portas de um emprego para o seu pai, irmão Henrique. Também Dona Silvia pede pelo tratamento da Luciana, e agradecimento por ela estar se sentindo bem melhor com o tratamento. O pastor Yuri, ele me perguntou isso ontem para dar notícias para o pessoal lá de Oswaldo Cruz, que estão orando pela Luciana, esposa do pastor Daniel Lima. Eu disse que, né, ela está, na medida do possível, bem, e ela está fazendo ciclos de tratamento. Ela vai começar o terceiro ciclo, eu não me lembro exatamente quando, mas graças a Deus, porque ela tem conseguido fazer esse tratamento para o câncer no pâncreas que ela tem. A dona Eliane, lá de São Cepé, pediu pela Dani. Nós citamos aqui, dona Neca, a Dani lá do Vinícius, a Fernanda já tinha pedido oração por ela, mas também obrigado pela senhora ter colocado aqui, ok? Muito bem, então, meus irmãos, se porventura vocês têm pedido de oração, podem colocar à vontade, ok? Eu continuo pedindo oração por mim, pela Tati. Enquanto estava aqui assistindo a pregação do irmão Davi, a dor de cabeça voltou um pouco, mas graças a Deus, como eu estava comentando com a Tati, né? Nós temos tido sintomas leves e se for uma virose, se for qualquer outra coisa além disso, nós damos graças a Deus porque Ele tem cuidado de nós. Eu quero dizer uma coisa bem franca para todos vocês, meus irmãos, nós precisamos entender que todo o cuidado que nós temos não faz com que você ou sua família, ou eu e minha família, deixemos de pegar o Covid ou qualquer outra doença. Nós devemos tomar todos os cuidados, zelar pela nossa saúde, zelar pela saúde da nossa família, de todos aqueles que nós queremos bem. Mas todas as coisas estão debaixo da vontade, do poder e da soberania do nosso Deus. A palavra de Deus nos diz que nenhuma folha cai de uma árvore se Deus não permitir. Então, louvado seja o Senhor. Nós sabemos notícias de pastores que, lamentavelmente, ou suas famílias, lamentavelmente, foram acometidos pelo Covid e faleceram. Hoje estão na presença do Senhor. Mas também tem muitas notícias de muitos servos de Deus, pastores também e outros irmãos em Cristo que foram acometidos pela Covid e estão bem. Deus tem um propósito em todas as coisas. Então, uma coisa meus irmãos, o que nós não podemos ter é medo da doença, deixando de temer ao nosso Deus. Nós não devemos deixar de fazer certas coisas por medo daquilo que pode acontecer. Eu já disse para os irmãos, nós devemos tomar todos os cuidados. Os irmãos que estiveram aqui nos cultos sabem todos os cuidados que nós temos tido, os investimentos que nós temos feito, para que cada um de vocês que estiverem aqui estejam seguros. Mas nada, irmãos,
foge do controle do nosso Deus. Então nós devemos crer nisso. Ore pelos nossos irmãos, ore por todos, ore por nós, ore pela minha família. E agradeço a todos vocês que já têm orado e continuem em oração, ok? Qualquer coisa que acontecer, nós sabemos que Deus, Ele é poderoso e Ele é soberano, ok? Então nunca deixe de crer nessas verdades. Então agradeço a Simone pelas palavras que ela disse, vamos orar por ela, ela também é enfermeira e graças a Deus que ela, as crianças e também o Jorge estão bem, estão se recuperando, isso para nós é o mais importante, ok? Então, meus irmãos, estamos encerrando essa noite, mandando mais uma vez um grande abraço e agradecendo demais a sua audiência, também os irmãos lá de Oswaldo Cruz que estiveram conosco. Pastor Yuri, como eu disse no início da transmissão, me avisou que alguns estariam conosco porque eles estão fazendo culto presencial e não estão transmitindo na quarta-feira. Então, quando não tiver transmissão e os irmãos que não puderem ir ao culto, são bem-vindos aqui para assistir às nossas transmissões, mas desde que não tenha transmissão lá na Igreja Batista da Vitória. Caso tenha, por favor, prestigie o culto da sua igreja, que é muito importante. Aos demais irmãos, seja nossa família lá em São Paulo, amamos vocês, estamos bem, queremos deixar claro isso para vocês e estamos nos precavendo, tomando todos os cuidados. Vamos ficar em casa, né? Vamos ter que ficar em casa isolados de tudo e de todos, mas Deus tem um propósito em todas as coisas, ok? Então, meus queridos irmãos, eu vou colocar aqui novamente os comentários, aqui, olha, vou colocar aqui, ó, vou ficar um pouquinho de lado aqui, ó, só para... minha cadeira tem rodinhas, tá? Eu vi ali que agora a dona Rosângela colocou, queria pedir oração pela Tamara, que vai ter que fazer uma cirurgia, vai ter que extrair dois dentes do siso, e tem que ser por cirurgia, ela está muito nervosa. Eu nunca precisei tirar dente do siso, Tamara, mas eu compartilho com você, viu? Deve ser uma coisa terrível. Também a dona Neca disse que a internet está falhando. Tudo bem, dona Neca, sem problema nenhum. E os irmãos aí podem ficar à vontade para colocar aí, esse é o espaço, né? Nós já estamos encerrando. Enquanto os hinos tocam aí no nosso pós-lúdio, os irmãos podem conversar entre si, podem se despedir, podem desejar uma boa semana, né? Conversar um pouco com os irmãos lá de Oswaldo Cruz, ou desejar para eles também uma boa semana, ok? Meus irmãos, nós amamos todos vocês, damos graças a Deus por suas vidas e o nosso desejo e oração é que todos estejam bem, ok? Que confiemos em Deus, que nossas vidas sejam sempre pautadas a fazer a vontade do nosso Deus, ok? Sumiram os comentários, mas daqui a pouco eles voltam. Meus irmãos, tenham todos uma boa noite. Deus abençoe a todos vocês.
de toda